A partir de agora, na sua TV F7, programa Espaço Cultural. O ilustre brasileiro de hoje tinha nome de Pássaro. E como pássaro, rodou léguas cantando suas poesias para todo mundo admirar. Esse é Patativa do Assaré. Antônio Gonçalves da Silva nasceu na Serra de Santana, a poucos quilômetros de Assaré, no Ceará. O garoto autodidata lia de tudo e foi logo se apaixonando pelo cordel e pela viola. Comprou seu primeiro instrumento aos 16 anos, depois de vender uma ovelha. Usando paletó e gravata, viajava em lombo de burro, Cariri afora, cantando seus versos. Foi batizado Patativa como pássaro. Quando surgiram outros do mesmo nome, virou Patativa do Assaré. Nos anos 50, parte de sua produção virou livro, quando publicou Inspiração Nordestina. Em 1964, Luiz Gonzaga gravou Triste Partida. O canto de Patativa foi se popularizando. E seu leque de temas se ampliando. Falava de política, desigualdade, reforma agrária, televisão, futebol. Foi perseguido pela ditadura militar. Participou dos movimentos pela anistia e pelas diretas. Conheceu o mar só depois de adulto. Visitou São Paulo, Brasília, mas deu meia volta. Não queria saber de cidade grande. Passou seus últimos dias em seus lugares favoritos, entre o friozinho da Serra de Santana e o calor de Assaré. Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu nosso Senhor. Não nasci pra ser guerreiro, nem infeliz estrangeiro. Eu não me entrego ao dinheiro, só olhar do meu amor. Patativa do Assaré. A vida e a voz de um homem que fez da sua poesia uma afirmação da beleza, da justiça e da liberdade. Bem, eu fui sempre um poeta do povo, como posso dizer, você conhece, viu? E estive sempre com o povo, com esses humildes, esses desprotegidos pelo dono do poder. Eu estive sempre ao lado deles, viu? Abra o seu coração, venha pensar e se emocionar com o maior poeta popular brasileiro de todos os tempos, Patativa do Assaré. Passará de Assaré, do céu da boca, a voz tão rouca, a trova louca, ó letra bem escrita sem papel. E a mente radiosa anda a pé. Passará de Assaré, um velho, um galho, a flor de maio, o espinho e a dor até passar assim. Patativa do Assaré. 5 de março de 1909. Chovia muito em Assaré e ao som das patativas, hoje ameaçadas de extinção, nascia Antônio Gonçalves da Silva, o nosso Patativa do Assaré. Anos depois, ele se tornaria um dos maiores poetas populares, se não o maior que o Brasil já conheceu. A qualidade da obra desse sertanejo é reconhecida pelo povo e pela academia. Patativa publicou livros, é objeto de estudo em universidades brasileiras e também estrangeiras. Violeiro, repentista, cordelista, poeta, continua até hoje emocionando o público e inspirando artistas. Um incansável defensor da nordestinidade, que se estivesse vivo completaria hoje, dia 5 de março, 100 anos.
Nossa equipe percorreu mais de 500 quilômetros para contar um pouco da história do nosso poeta pássaro. Confira na reportagem de Fábio Monteiro. Aqui em Assaré, Patativa continua bem vivo. Sua imagem e seu nome estão por toda parte. Na emissora de rádio da cidade, na Praça Matriz e em absolutamente todas as ruas. Patativa é motivo de orgulho para a maior parte da população de Assaré. Patativa era uma pessoa sem estudo, mas mesmo assim conseguiu retratar a realidade do homem que vive, tornando-se o maior poeta popular brasileiro. Aparentemente, Assaré é uma típica cidade do interior. Tem apenas 22 mil habitantes, sendo que pouco mais da metade está na zona rural. A cidade está localizada no sul do estado, na região do Cariri, a 500 quilômetros de Fortaleza. Mas uma diferença em relação a outras cidadezinhas é que Assaré parece estar imersa num ambiente abstrato da poesia matuta. É possível até encontrar pessoas nas ruas que saibam declamar algumas estrofes de Patativa. A fome é o pior martírio que pode existir no mundo. Ela provoca delírio e sofrimento profundo. Tira o prazer e a razão. Quem quiser ver a feição da cara da mãe da peste, na pobreza permaneça, seja agregado e padeça uma seca no Nordeste. Foi a 13 de agosto com o transporte, me encolhendo quebrou a minha perna. E ainda hoje padeço duro corte, que me aflige, me atrasa e me consterna. Diz alguém que essa data é quem governa, os desastres nos dando triste sorte. Apesar da ciência tão moderna, nossa estrela se apaga e não tem norte. Mesmo sofrendo a minha sorte crua, não direi nunca que essa culpa é tua, calmoso agosto de 73. Porém, tratado com desdém será, e a classe gênera não perdoará, porque te chama de agorento mês. Essa poesia matuta de Patativa, além de ser preservada pela própria população, como você acabou de ver aí, ela também é guardada com muito carinho aqui no Memorial Patativa do Assaré. Há 10 anos, esse museu se encarrega de arquivar, preservar e divulgar a vida e a obra do poeta pássaro. Quem coordena a fundação é uma das netas de Patativa do Assaré. A ideia foi homenagear meu avô no dia 5 de março de 99, que seria quando ele completou os 90 anos. Aí então, a partir daí, ele teria muito interesse que o memorial existisse para que fosse colocado os objetos dele, os livros, os troféus. E ele se sentiu muito feliz também pelo fato de, tanto ele como nós, a família, pelo fato dessa homenagem ter sido uma homenagem com vida, para que ele pudesse compartilhar conosco dessa grande alegria, dessa grande homenagem, que com certeza vai ficar para sempre. Aqui no memorial é possível consultar todas as obras de Patativa, assistir a filmes sobre ele e ouvir discos de artistas que transformaram seus poemas em música. Ainda existem troféus, certificados, cordéis, objetos de uso pessoal e muitas fotos de arquivo. Para Isabel, o objeto com maior valor sentimental é esta poesia que Patativa fez para sua esposa, Dona Belinha. Para mim, eu amo o memorial por inteiro, eu admiro todas as peças, mas então, o que eu admiro, assim, que é a parte emocional mesmo, que me deixa muito feliz, é um banner que tem aqui na entrada da recepção, com uma foto de meu avô e de minha avó, uma poesia que ele fez em homenagem a ela, demonstrando o amor que ele sempre sentiu por ela. Para mim, esse é o mais importante, um dos mais importantes. Todas as informações, dúvidas e curiosidades são respondidas pelos guias, que sabem absolutamente tudo sobre o poeta de Assaré. Ele fez uma viagem para Belém do Pará quando tinha 19 anos. Lá ele conhece o advogado e jornalista do Crato, José Carvalho de Brito,
onde dá origem ao apelido dele, Patativa, que ele compara o canto da ave com o dele. Aí ele morava aqui na cidade de Assaré, aí ficou conhecido como Patativa do Assaré. Patativa, ele não escrevia diretamente suas poesias. Ele primeiro decorava, quadrinho por quadrinho, fazia e guardava na memória. Depois ele passava para ele mesmo, recitava para ele mesmo, e depois, se ele achasse que estava bom, ele passava para o papel. E essa relação direta dele com a natureza, no lavrar da terra, é que ele diz que seria motivo de inspiração. Mas também ele tem familiares que passam a fazer versos a partir do que ele cria. Ele era uma pessoa muito calma, era bastante procurado para dar entrevistas para outros programas e para revistas. Eu vejo Patativa que até o momento em que a mídia tomou conta dele, ele era mais espontâneo, quer dizer, ele era mais criativo. Depois que a mídia colocou os holofotes em cima do Patativa, que ele apareceu na França, que ele subiu em palanques para fazer showmícios. Então ele começou também, e o pessoal da esquerda começou a dar temas sociais para ele. Eu acho que o Patativa perdeu um pouco da espontaneidade, mas não perdeu a genialidade. Quer dizer, mesmo fazendo o poema de encomenda, ele ainda foi genial. Mas eu acho que o espontâneo dele de Triste Partida, que é o melhor poema dele, ele fez numa época que ele não estava nos holofotes, ele não estava diante da mídia. O Patativa, ele fingia ser um matuto ingênuo, né? Ele brincava com isso, ele depois achava graça. Eu já vi muitas cenas ele fazendo de conta que não conhecia nada, não sabia o que era um microfone, e isso aqui não morde a gente, não. É claro que ele mas é para ver o que é que os outros diziam, né? Ele brincava com essa situação, e inclusive com essa exposição na mídia. É muito exemplar. Ele uma vez ganhou um grande prêmio e perguntaram como é que ele se achava ganhando essa condecoração, esse prêmio. Ele disse: eu sou uma pessoa muito simples, tudo que me dão eu aceito. Quer dizer, ele recebeu aquele condecoração do presidente da República como ele recebe uma xícara de café na casa do vizinho. Patativa, ele usava muito temas sociais. Ele falava sobre preconceito racial, como tem o poema dele, Vicente Sofia, que fala sobre esse preconceito. Ele falava sobre a desigualdade, sobre o vaqueiro, só temas sociais mesmo. Ele é quase um Guimarães Rosa, sertanejo, quando ele tratava de falar como matuto, na poesia que ele dizia, na dicção matuta, não é? E ele também fez versos na linguagem clássica, erudita, vamos dizer, camoniana, parnasiana, romântica. Então ele tinha um domínio muito grande da palavra. Ele é um poeta lírico, um poeta brincalhão, aquele poeta do cotidiano, do diário, de brincar com as netas, de brincar com a família, né? O Patativa consegue, dentro da poesia dele, aquilo que é mais difícil em poesia, é ser simples e poético ao mesmo tempo. Ele consegue, com uma linguagem que não é metafórica, a linguagem dele não tem a metáfora é muito pouca, mas ele consegue então transmitir uma filosofia e ao mesmo tempo uma poesia através do ritmo, através da metrificação. Ele tem uma métrica perfeita. Geralmente, o que eu acho melhor em Patativa são as cestilhas, as estrofes de 6 sílabas, com as rimas pares, a segunda com a quarta e com a sexta, e a redondilha menor, que é a mais musical, o mais musical dos versos. Então eu acho que Patativa conseguiu, é um clássico nessa estrutura. E muita gente, depois dele, vem seguindo os passos do Patativa. Pois é, a minha poesia é uma poesia do povo, viu? Uma poesia que requer a verdade e a justiça. Para nos aprofundarmos ainda mais na vida de Patativa, resolvemos ir até a casa onde ele nasceu e viveu até os 70 anos de idade, na Serra de Santana, distante 18 quilômetros de Assaré. Infelizmente, nós temos uma má notícia. A gente vai ter que abortar a nossa missão. Isso porque a estrada que vai de Assaré até a casa onde Patativa nasceu está completamente intransitável. Uma estrada de terra totalmente cheia de lama e pontos de alagamento. Então, o que a gente vai fazer? Infelizmente, vamos ter que encerrar os nossos trabalhos por aqui e voltar.
Patativa do Assaré tem a mesma importância para a literatura brasileira que Luiz Gonzaga tem para a música. Uma renovação da linguagem artística a partir da tradição da literatura oral. Um dos maiores nomes da poesia popular e do cordel. Meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. Não tem estudo nem arte. A minha rima faz parte das obras da criação. Patativa do Assaré, criador de poemas. Patativa é semi-analfabeto. Ele é mais ou menos, que na verdade ele lê, ele não escreve. Ele escreve realmente muito mal, mas ele lê muito, ele tinha bastante cultura. E o cara tem uma memória prodigiosa, uma coisa assim, muito impressionante. Cresci entre os campos belos de minha querida serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra. Paulo Freire tem uma máxima que eu acho que é bem a forma de aproximar do Patativa. Que assim, ele fala que você aprende a ler o mundo antes de aprender a ler as palavras. E isso no Patativa é incrível. Ele fala, não, eu aprendi no livro da natureza. Assim que eu olho pra cima, vejo um dilúvio de rimas caindo de riba da terra. Isso é muito presente na obra dele o tempo todo. Como é que ele, de um movimento natural, ele salta para uma metáfora e dessa metáfora para uma compreensão do mundo? Agora, ele é de uma tradição, na verdade, que tem muita gente, na verdade, ele brilhou. E ele brilhou muito por causa do Triste Partida, que Luiz Gonzaga projetou. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Triste Partida realmente é um poema... É muito impressionante. Eu acho que, assim, que ele é um cara que atingiu uma profundidade poética e de conteúdo, assim, ele é um lavrador, né? Patativa, na verdade, ele não se considera poeta. Né? Se você perguntasse para Patativa, o que você é? Ele falou, eu sou lavrador. Quando vinha lá da roça, já vinha às vezes com um poema gravado na mente. Falando da nossa vida, nossa terra, nossa gente, tudo. Eu não assisti o sepultamento dele, não acompanhei o cortejo fúnebre do grande rei do Baião. Isso aqui foi de um projeto chamado Brasil da Sanfona, da Miriam Taubkin, que é de uma série que ela tem chamada Memória da Música Brasileira. Nas 4 regiões do Brasil que tinham sanfona, então tinha assim, o Nordeste de alguém, e a princípio a gente não sabia de quem que era, tinha José Lins do Rego, tinha Raquel de Queiroz, tem milhares de caras incríveis no Nordeste. E eu bati o pé que eu queria que fosse Patativa do Assaré. A gente aqui ser poeta e fazer rima completa, não precisa professor, basta ver no mês de maio um poema em cada galho e um verso em cada flor. E eu defendo muito a cultura oral. Eu sempre me perguntei por que o Nordeste tem uma diversidade cultural tão grande, né? Você olhar e falar assim, mas por que São Paulo não tem essa diversidade cultural? Pô, aqui são as pessoas que são letradas, não estão lá os letrados. Eu particularmente defendo lá uma posição que as pessoas ficam meio irritadas comigo, mas é uma posição muito pessoal, de que eu acho que é porque assim, a cultura oral ainda é a cultura que predomina, e quando você cria uma cultura letrada, você homogeneiza a cultura. Esta terra é como a lua, este foco prateado. O Patativa, antes de ser escrita, ele era fala, ele era oralidade. Vários jornalistas iam à procura do Patativa em Assaré. Era muito curioso porque ele sempre tinha uma cadeirinha, o seu óculos Ray-Ban e tal, sentava, ele ficava 15 minutos, olhava, proseava, e aí depois ele pedia para ligar o gravador. Eu não quero que você escreva, porque eu prezo a minha fala, eu prezo a minha voz, eu prezo o que eu digo. Tem uma poesia que ele fala sobre o gravador, que é uma das coisas mais bonitas, que inclusive a gente diz ela na peça. Gravador, o que estás gravando aqui no nosso ambiente? Não é gravador, tu gravas a minha voz, o meu verso e o meu repente, mas gravador, tu não gravas a dor que meu peito sente. Pra que expressão? Mas gravador, tu não gravas a dor grave gravada em meu coração. Gravador, tu és feliz, e ai de mim o que será? O que tua fita está pode ser desgravada, e a dor no meu coração jamais se desgravará.
Você acabou de assistir Programa Espaço Cultural.